Olá, esse é o nosso screening de notícias do podcast Áreas Contaminadas. Como vocês sabem, screening é aquela atividade de fazer uma triagem, de separar as áreas que têm maior chance de ser um hotspot, uma fonte secundária, daquelas que têm a maior chance de estarem isentas de contaminação. A ideia aqui é apresentar para vocês o que a gente considera o hotspot do momento, ou seja, as principais notícias atuais do GAC, de meio ambiente e de temas relacionados. Esse é mais um produto da ECD Training oferecido pelos nossos colaboradores do Apoia-se. A contribuição desses colaboradores permite que possamos nos dedicar à leitura, escrita, comentários e edição desse screening de notícias. Esperamos que vocês encontrem e consigam separar as notícias importantes das fake news. Com vocês, Screening de Notícias. Olá, amigas e amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o segundo episódio do Screening de Notícias. Ele foi idealizado por mim e pela Lilian para comemorar os 2 anos do podcast Áreas Contaminadas. A trilha sonora é de Daniela Alarcon e Mauro Tanaka. Sigam os dois no Instagram, @alarcondani e @azalatosampa. Bom, nós ainda não definimos aí uma periodicidade, mas a ideia aqui é trazer as principais notícias do GAC, do meio ambiente e de temas correlatos que falamos na newsletter. Só que aqui em formato podcastal, como diria o pessoal do xadrez verbal. Nesse segundo episódio eu terei novamente a companhia da Lilian, nossa editora, revisora, administrativo, financeiro e faz tudo, como apresentadora e comentarista do Screening de Notícias. Então nós selecionamos algumas notícias para apresentar e comentar com vocês. Por favor, fiquem à vontade aí para sugerir formatos, notícias, convidados, comentaristas, periodicidade e tudo mais. Afinal, assim como o podcast é nosso, o Screening de Notícias também é nosso. Algumas pessoas comentaram com a gente que gostaram do formato e gostaram da participação da Lilian, e que ter esse mini podcast ajudou bastante no dia a dia. Entre essas pessoas estão a Tamara Dias, o Pedro Astolfi, Lucas Venceguerra, Sueli Almeida, Eliane Coreiaço, Bruno Bezerra e outras pessoas que nos mandaram mensagens dando alguma sugestão que pretendemos acatar sempre que for possível, né? Bom, esse é um mini podcast derivado do nosso querido podcast Áreas Contaminadas, que é oferecido pelos nossos colaboradores do Apoia-se e conta com o patrocínio da Clean Environment Brasil, da Vapor Solution e do Laboratório Consulting. É isso aí, começa agora o nosso Screening de Notícias. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês perceberam, não teve DR nenhuma e eu tô aqui de volta para mais um Screening de Notícias. Eu achei muito bacana participar da gravação do episódio anterior, mas eu sempre fico muito travada e muito tensa, então é difícil para mim participar dessas gravações. Quem sabe a gente consegue resolver isso na próxima DR, né, Marcos? Bom, então vamos lá. O episódio 107 do podcast, que você falou sobre o mercado de trabalho, também rendeu muitos comentários, né? Como foi essa repercussão? Então, Lilian, esse é um episódio que gerou muita repercussão. Muita gente falou comigo, me mandou mensagem, me telefonou, me falou pessoalmente. Muitas coisas eu esqueci de falar, né? Assim, não esqueci, mas não abordei no episódio e as pessoas me alertaram aqui. Outras, as pessoas estavam comentando alguns trechos do episódio. É legal, cada um tem uma visão, né? Então cada um vive de coisa de um jeito. Então pega um detalhe do episódio para comentar. Então foi um episódio muito legal. Não é o episódio mais ouvido, mas certamente é um dos episódios mais comentados que eu já vi aqui no podcast Áreas Contaminadas. Alguns detalhes. Uma pessoa disse que não está havendo suficiente capacitação e treinamento na maioria das empresas do GAC, né? Nas consultorias e outras empresas, mas principalmente nas consultorias. E essa falta de treinamento dos funcionários novos e antigos tem refletido na qualidade dos trabalhos. E aí todo mundo fica sobrecarregado e não consegue estudar, não consegue refletir sobre o que está fazendo, fica mais na base do vamos que vamos e cada um por si e vamos em frente, né? Então isso é ruim. Outra importante ressalva que a pessoa me mandou, né? Eu não falei no episódio uma coisa que é crucial. Saber dirigir e ter habilitação é um requisito importante para trabalhar no GAC. E aí a gente fez um podcast, né, com os conflitos de gerações, e a geração Z não gosta de dirigir, não gosta de carro e tal, o que eles estão certos, né? Só que no GAC, se você não dirigir, você vai ter menos oportunidades. Então isso é uma coisa importante para quem quer entrar no mercado. Eu falei também no episódio do risco do trabalho de campo, né, de perfurar alguma coisa, mas tem um outro risco também que eu não falei, e é um risco óbvio, né, que é o risco de trabalhar com substâncias químicas que sabidamente causam risco à saúde humana, né? Podem causar um dano à saúde humana. E principalmente do trabalhador que está lá exposto a essa substância, ali na mão dele, né? no nariz dele. Isso tem que ser muito bem entendido, né? As pessoas têm que entender esse risco químico aí, tem que ser muito bem acompanhado, monitorado,
E é preciso, né, uma coisa óbvia, que o trabalhador receba, no mínimo, um adicional de periculosidade, pelo menos enquanto estiver exposto a esses riscos. Uma outra ouvinte disse que os trabalhadores freelancer recebem quase sempre escopos prontos e só para executar. Vai lá, faz tal coisa, daí eles entregam os dados, as anotações, amostras, ficha de campo, e não tem ideia de modelo conceitual do porquê estão fazendo aquilo, não tem espaço para opinar. E claro, isso cai também a qualidade dos trabalhos. Isso muita gente me falou, que realmente é assim, o freelancer vai lá só para fazer, evidenciando a linha de montagem, o taylorismo aí que vive no nosso mercado de áreas contaminadas. E isso é a própria definição de trabalho alienante, onde o cara faz trabalhos repetitivos e repetidos e não tem a noção do todo, né? Então isso aliena o trabalhador e é curioso isso no caso do GAC, né? É um estudo técnico, um estudo elaborado, muito difícil de ser feito, e a gente faz um trabalho alienante com uma linha de produção com um tipo de estudo desse, né? E além do lado do trabalhador, isso causa evidente queda na qualidade dos projetos. Uma outra pessoa veio comentar bastante, né? Falou vários exemplos de dança das cadeiras, né, nas consultorias, e ressaltando o seguinte fato: para o profissional ser valorizado, ele tem que receber uma proposta de outro. É uma coisa curiosa. Essa pessoa que me falou, ela conta um caso que ela viu de duas pessoas. Vamos ver, a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A trabalha na consultoria X e a pessoa B trabalha na consultoria Y. Elas receberam propostas trocadas, né? Então a pessoa A recebeu a proposta da consultoria Y, a outra, e a pessoa B recebeu a proposta da consultoria X. Ambas trocaram de emprego e ambas foram ganhando mais do que ganhavam. Poxa, era só pagar mais para essas pessoas dentro da consultoria, que as consultorias não precisavam contratar uma nova pessoa, treinar uma nova pessoa, aclimatar essa nova pessoa, fazer integração e tal. É curioso, o nosso mercado valoriza o profissional do outro, mas não valoriza o próprio profissional. E até uma coisa que é contrária ao que o Gilberto, né, o Gilberto Vilas Boas, falou no episódio dele, que deve-se valorizar o profissional da casa, né, deve-se valorizar o que tem em casa. O nosso mercado não tem feito isso. E ao não fazer isso, você também faz com que a qualidade dos trabalhos caia, né? Então isso também é uma coisa ruim para o mercado. E aí muita gente mesmo comentou, falou comigo, dizendo que é uma prática do mercado ser contratado como analista, e ninguém acha legal isso aí, né? Todo mundo acha que deveria, e eu concordo, né? Deveria ser contratado com o profissional que é, né? Então com o piso salarial do CREA, não como um analista para fugir do piso salarial. E isso também reflete na qualidade do trabalho. E aí do lado de empresas, né? Várias empresas falaram comigo que é difícil de encontrar profissional, tá difícil de contratar. Concordo, está difícil porque o mercado está aquecido, as pessoas estão ficando nas vagas que já estão e você precisa fazer uma proposta melhor para a pessoa para vir trabalhar para você. Então está difícil de contratar, o que significa que está bom para o contratado, né? O contratado pode escolher. Fica mais fácil contratar se você oferece melhores condições, né? Aí fica um pouco mais fácil de contratar. Os donos de empresa que falaram comigo, todos os donos que falaram comigo são de empresas pequenas, se queixam que para uma empresa pequena pagar um salário alto é complicado e tal, a gente entende, né? Mas é por isso que é difícil de contratar. Eu digo que isso é bom. Então o capitalismo costuma deixar o que chama de massa de reserva, né? O que é justamente para poder achatar os salários, né? Estou falando da economia como um todo, não do GAC. Mas isso no GAC está acontecendo isso ao contrário, né? Não existe massa de reserva. Todo mundo que tem experiência, que conhece o GAC, está empregado hoje. Então as consultorias têm que buscar profissionais de outras empresas ou buscar gente que não é do mercado. Então não existe massa de reserva, isso faz a massa salarial aumentar, isso reduz, né, achata o lucro das empresas e reduz a acumulação, né, que é a essência do capitalismo. Então estão vendo um fenômeno curioso aqui dentro do GAC. E aí do lado dos profissionais, né, como não existe massa de reserva, estão aumentando um pouco a chance de quem não tem experiência de entrar no mercado. Mas é interessante, eu tenho vários alunos que não têm experiência no GAC e não conseguem emprego, mas todo mundo que já tem experiência tem várias ofertas e pode escolher onde trabalhar. E na semana passada, parece que combinando com o podcast 107, saiu uma reportagem super interessante falando de uma empresa aqui no Brasil que aderiu à semana de 4 dias de trabalho. As quartas-feiras são dia de folga. Gostei! Lilian, realmente eu também gostei, é uma ideia bem interessante. É uma empresa de tecnologia, né? Essa empresa chama Nova House, com sede em Franca, né? Aqui no interior de São Paulo.
Bom, além da semana de 4 dias, os funcionários ganham vale cultura para livrarias, teatro, para gastar em aplicativos de música, ganham vales para farmácias e uma porção de outras coisas, de mimos, né, de benefícios para o trabalhador fora da legislação, acima da legislação. As quartas-feiras lá são dia de folga. Isso parece ser uma tendência mundial, né? Uma semana de trabalho de 4 dias dentro dos países ricos, né, do norte global, está sendo uma tendência. Isso está chegando ao Brasil primeiro pelos segmentos mais privilegiados, né? Talvez bancos, talvez empresas de alta tecnologia, enfim, nesse setor aí mais rico do nosso mercado. Com essa demanda por trabalhadores e os trabalhadores tendo um pouco mais de opção de escolha, vocês acham que isso pode acontecer no GAC? Ou a tendência está sendo mais aumentar a semana para 6 dias? O que vocês acham? Quem tiver alguma opinião pode falar com a gente aí. E aí, dentro disso, nos Estados Unidos tem crescido um negócio chamado movimento antitrabalho. Esse movimento antitrabalho era considerado coisa de maluco, né, de radicalzão, aquela coisa toda. Isso tem crescido lá, e o Reddit, né, se vocês devem conhecer, né, um aplicativo, uma rede social parecida com fóruns, né, o Reddit tem um subreddit chamado Anti-Work, chegou a 1.700.000 inscritos, né, pessoas inscritas em janeiro agora de 2022. E o movimento antitrabalho defende trabalhar só o necessário, trabalhar o necessário e dedicar mais tempo à família e a paixões pessoais. E a essência desse conceito é que a maior parte dos empregos de hoje em dia não é necessária. Em vez disso, os empregos meio que impõem uma escravidão assalariada e impede os trabalhadores de receberem pelo total valor da sua produção. Existe uma exploração muito grande pela mais-valia. Então, o movimento do antitrabalho está compreendendo uma essência do capitalismo e está comunicando isso de outra forma, que é muito legal. Isso não significa que o antitrabalho seja contra o trabalho, né? Que o trabalho deva deixar de existir. Quem apoia o movimento acredita que as pessoas devem se organizar e trabalhar o necessário para quem? O necessário para a humanidade, o necessário para elas próprias e para a sua comunidade. Ao invés de trabalhar por longas jornadas para gerar excesso de lucro, um excesso de produção, que é a mais-valia, isso vai gerar excesso de bens, excesso de capital, e é a essência do capitalismo. Então, o movimento antitrabalho propõe trabalhar o necessário para a sociedade. E aquela coisa dos dedos e os anéis, né? E as empresas já vendo esse movimento crescer por um lado, estão dando benefícios para o trabalhador de outro lado. Então, a semana de 4 dias vem para tentar combater o crescimento desse movimento antitrabalho e de outros movimentos parecidos. Quais serão os próximos cursos da parceria Senac e AESAS? Bom, os próximos cursos da parceria Senac e AESAS serão em julho. Teremos o curso de investigação em meios fraturados, um curso muito importante, muito novo, né? E é importante que as pessoas façam esse curso para entender melhor os aquíferos, pelo menos na Grande São Paulo, os aquíferos mais importantes para o abastecimento público. E também em julho, só que será uma inovação, será um curso noturno, né? O primeiro curso Senac e AESAS que será feito à noite é um curso sobre química ambiental. Esse curso de química ambiental terá 18 horas, o de investigação de fraturados terá 24 horas. Os 2 cursos são online, ao vivo. E também em curso, né, estão abertas já abriram as inscrições, agora no fim de maio abriram as inscrições para o processo seletivo da 23ª turma de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas no Senac. Quem quiser, quem tiver interesse em fazer, entra no site do Senac, sp.senac.br, dá uma procurada lá. Tá? O curso de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas. O curso tem duração de 1 ano e meio, as aulas são presenciais, a maior parte delas, né? Algumas aulas são online, mas o curso é presencial e as aulas são aos sábados o dia inteiro por 1 ano e meio. Mas eu digo para vocês, vale a pena. Então quem puder, quem quiser fazer, se inscreva no processo seletivo. Na semana passada saiu uma notícia muito importante para toda a população, mas em especial para o GAC. A CETESB divulgou o relatório Estudo dos Compostos Orgânicos Voláteis na Atmosfera do município de São Paulo. Pois é, isso é um estudo fundamental, né? Porque mais importante que a água é só o ar, não é mesmo? Então a CETESB, na estação lá de Pinheiros, analisou a situação de 28 VOCs, né? 28 compostos orgânicos voláteis, que são mais importantes para a poluição, para entender a poluição da atmosfera. E esses VOCs são ligados às emissões veiculares. Alguns compostos, né, como sempre, apresentaram concentração um pouco elevada. Né? As mais elevadas foram de tolueno, N-hexano, metaxileno, paraxileno e benzeno. A média anual da concentração de benzeno naquela estação de Pinheiros, no ano de 2017, foi de 1,7 microgramas por metro cúbico.
falando de benzeno no ar, né? E a máxima, né, tem os picos máximos de 4,7 microgramas por metro cúbico. Isso é inferior ao valor de referência indicado pela Comunidade Europeia, que é de 5 microgramas por metro cúbico. Então, em 2017, falando de VOx, a qualidade do ar na cidade de São Paulo estava boa, né? Vamos chamar de boa. E o que isso importa para o GAC? Né? Muitas pessoas sugerem que a importância do relatório, desse relatório da CETESB de 2017, né, vamos repetir, está em estabelecer um valor de background para estudos de intrusão de vapor. Mas o valor é muito pequeno, então acredito que não vai interferir numa concentração de ar ambiente. Então, vamos imaginar, a pessoa mede 10 microgramas por metro cúbico, e vamos dizer que o limite seja 5. Daí ele fala, bom, pera um pouquinho, não é 10, né? A média aqui é 1,7, eu vou tirar 1,7 desses 10, porque 1,7 é background, não é da minha área. Então, é um jeito de pensar, né? Normalmente um pensamento do consultor, que está, de certa forma, apoiado na ciência, já que ele tem o dado ali, mas o cara que está fazendo isso está querendo muito, com muita vontade, defender o seu cliente. Né? Ele está dizendo algo como, bom, beleza, já tem benzeno pra caramba no ar, a minha área pode ter intrusão de vapor proveniente do benzeno que está lá no solo, que não tem problema, vamos tocar em frente e vamos seguir. Ao invés de tentar melhorar a qualidade do ar para todos, está tentando justificar uma presença de benzeno. Mas, enfim, não importa, né? O que importa é que tem o relatório da CETESB, é algo muito importante ter esses relatórios, e eu recomendo todo mundo aí que dê uma olhada nesse relatório da qualidade do ar da cidade de São Paulo. O Ben Blocker divulgou no LinkedIn uma pesquisa australiana que algumas plantas podem remover PFAS da água. Isso é um negócio muito interessante, né? Bom, são plantas aquáticas que ficam numa espécie de hidroponia, assim, sabe? Tem uma cerca, né? Uma boia, uma cerca de material flutuante, e as plantas ficam dentro dessa cerca como se fosse um tanque-rede de peixes, mas é uma hidroponia flutuante, vamos dizer. E fazem essa hidroponia flutuante nos wetlands, né? nas terras alagadas, terras úmidas, e algumas plantas são capazes de remover PFAS. O cara estudou em laboratório, é claro, né? Então sempre é um estudo controlado em laboratório, precisam ver como é que é essa aplicação na vida real, que tem um monte de coisa interagindo, um monte de variável incontrolável num ambiente aberto, né? Num ambiente mesmo, não um ambiente controlado do laboratório. Mas algumas espécies nativas da Austrália, que eu não vou me atrever a falar o nome delas aqui, essas espécies nativas da Austrália, nas condições controladas, removeram mais ou menos 50% dos PFAS que estavam em fase dissolvida, numa concentração alta para PFAS, né, de 10 microgramas por litro. Lembrando que o limite é mais ou menos 40 nanogramas por litro. Então removeram uma quantidade considerável, uma massa considerável de PFAS aí da água subterrânea. Mais uma dica muito legal do Lucas Vence Guerra. Rick McGregor e Letícia Benevenuto, da Institute Remediation Service do Canadá, publicaram um artigo muito interessante chamado The Effect of Heterogeneity on the Distribution and Treatment of PFAS in a Complex Geology Environment. Pois é, mais uma dica bem legal do Lucas. Valeu, Lucas. São muitas dicas muito boas que você está dando. Obrigado. O artigo com esse nome complexo aí, né, que a Lilian falou pra gente, é uma baita de um artigo interessante pra caramba. E a ideia central dos autores era tentar avaliar a eficácia de uma remediação para PFAS usando o que eles chamam de CAC, é um carvão ativado coloidal. Porque eles falam o seguinte, olha, a remediação tradicional, convencional dos PFAS é pump and treat, né, bombeamento e tratamento, e a gente está propondo aqui uma injeção do tal do carvão ativado coloidal. Então essa era a ideia central do artigo, ver se isso funciona. Mas no mundo real, né, como sempre, tem as suas dificuldades. E eles perceberam que a dificuldade do mundo real, né, no sistema geológico, hidrogeológico, com alguma contaminação, no caso ali era PFAS e BTEX, a heterogeneidade hidrogeológica, a heterogeneidade do meio físico, é que governava o sucesso ou fracasso da remediação, seja com pump and treat, seja com o CAC, né, o carvão ativado coloidal, seja com termal, seja com oxidação, seja com o que for. Então é mais um caso que eu acho, né, assim, muito interessante, que uma pesquisa de remediação enxerga que a importância da investigação é muito grande, muito, muito grande no entendimento do site, principalmente se você vai fazer uma remediação. Então, mais uma vez, o meu conselho aqui para vocês é o seguinte, se você tiver realmente que fazer uma remediação, refaça toda a investigação, porque provavelmente você não mapeou as heterogeneidades hidrogeológicas da forma que elas devem ser mapeadas para fazer uma remediação.
Na verdade, você sempre deve fazer uma boa investigação, e até para liberar a área, para garantir que não tem nada. Mas se você for fazer uma remediação, isso fica mais econômico para você. Enfim, leia um artigo completo. O artigo é muito bom por várias coisas. A primeira é essa que eu falei, né, esse destaque que eu dei. Mas fora isso, ele fala como é que esse tal carvão ativado coloidal, como é que ele é injetado por direct push, o que isso tem a ver com os PFAS. Então tem muitas coisas legais nesse artigo, recomendo que vocês leiam. Dan Rooney mostra no LinkedIn uma ferramenta que parece ser muito bacana chamada Digital Soil Core. Lilian, eu vi esse equipamento no LinkedIn também. Eu vi a figura, depois eu entrei no site, vi o folder. Achei no folder fantástico. Putz, de um negócio legal pra caramba. Não sei se ele realmente funciona, né, no mundo real. Mas o anúncio e o que eu estou vendo no LinkedIn é excelente. Então são 7 sensores em uma sonda. Essa sonda de aquisição de dados tem os 3 sensores do CPTU, né, então resistência de ponta, atrito lateral, poropressão. Tem um sensor de condutividade elétrica, isso se parece com o RCPTU. Além disso, tem uma câmera, né, com um reconhecimento de cor do solo automático que se parece muito com o do S-Coast. O S-Coast é da Dakota Technologies, da família do UVost, só que ele é uma câmera que com uma luz visível ele identifica a cor do solo na escala de Munsell. E desse cara aqui, do Digital Soil Core, eu não sei qual é a escala que ele usa, se é Munsell ou se é RGB, seja como for, ele identifica a cor do solo. E aí são 5 sensores, aí ele combina mais 2 que eu não consegui identificar quais são os outros 2 sensores. E essa combinação toda das características do material, segundo ele, né? O comportamento de silt, argila, areia, zonas de fluxo, zonas de armazenamento em escala de detalhe, tudo isso o CPTU já faria, né? E mais os indicadores da condutividade elétrica, que pode nos dar uma informação sobre salinidade, íons, presença de metais e tal, e a cor do solo interpretada. Ele diz que a gente consegue ver a porosidade também, então talvez algum outro sensor facilite nisso, né? Enfim, isso foi idealizado para o uso na agricultura, mas, como vocês estão ouvindo aqui, certamente tem muito potencial para ser usado no GAC. Recomendo que quem tem tempo para ir atrás disso aí, que vá atrás, e quem tem dinheiro para investir, que dê uma olhada melhor nisso, para adquirir um sensor eventualmente, para viabilizar o uso desse sensor no Brasil. É um negócio bem legal. O estado do Maine baniu a prática de usar lodo de tratamento de esgoto como fertilizante. Pois é, né? Pois é. Imagina que era permitido usar lodo do tratamento de esgoto como fertilizante. Isso daí já é um negócio que deixa a gente meio arrepiado. Caramba, lodo de tratamento do esgoto, né, como fertilizante. E aí eles pararam de usar, ou seja, proibiram, né, o uso disso aí por conta dos PFAS, né, que são muitos PFAS que fica, né, de alguma forma preso ali ao lodo, e se você usar como fertilizante, os PFAS vão entrar na cadeia alimentar, vão entrar nos alimentos e tal. Então o estado do Maine proibiu isso aí. Isso gerou um problemão lá no Maine, está gerando, né? Primeiro porque o lodo do tratamento de esgoto vai ter que ser disposto, então isso vai gerar um custo. E em segundo porque um estado agrícola, né, tem muita produção agrícola e os caras vão ter que comprar fertilizante. Enfim, lá é proibido fazer isso. Vamos ver como é que ficam as coisas no resto do mundo. O nosso amigo Calvin Yost escreveu um texto muito bacana no blog da Cetrel. Ele fala sobre a diferença entre descoberta, invenção e inovação. Como que é isso, Marcos? Explica pra gente. O texto do Calvin Yost é um texto bem interessante. Eu falei com ele recentemente sobre o mesmo assunto e ele tinha me explicado, mas o texto deixa isso muito claro, é muito legal. Ele fala, primeiro, que descoberta é algo que já existe e foi encontrado. Então, um artefato arqueológico, né, umas escritas rupestres e tal, então isso já existia e foi descoberto. Invenção se refere à criação de um negócio, criação de algo novo. O Santos Dumont inventou o avião. E a inovação, segundo Calvin, né, e as pesquisas que ele fez, né, traz um viés de propor algo novo. Mas não só algo novo como uma invenção, é algo novo que tenha um impacto mercadológico. Então, o iPhone, não foi a Apple que inventou o celular, né, o smartphone, mas o iPhone revolucionou a indústria das telecomunicações. Então, trouxe um impacto mercadológico muito importante. Trazendo para o lado ambiental, a invenção dos drones, e não só a invenção dos drones, mas a aplicação dos drones na área ambiental, e aí seria a inovação, né? Pegar aquela invenção e conseguir fazer uma aplicação, aumentou muito a capacidade de avaliação ambiental, não só ambiental, mas agrícola e tudo mais, né?
equipar, por exemplo, os drones com lidar ou com geofísica é algo muito, muito legal. E aí o Calvin conclui seu artigo dizendo que tem muito espaço para a gente descobrir coisas na área ambiental, muito, muito espaço para a gente inventar coisas e ainda mais espaço para inovar, né, nesse segmento de áreas contaminadas. O famoso neurocientista brasileiro, Siddhartha Ribeiro, lançou um novo livro chamado Sonho Manifesto, 10 exercícios urgentes de otimismo apocalíptico. Eu acho que esse você ainda não leu, né, Marcos? Porque eu não vi esse livro jogado por aqui. Mas você pode contar pra gente sobre a reportagem da UOL? É, isso mesmo. Ainda não tenho esse livro, né? Nem o físico e também não está no Kindle, portanto, certamente não está jogado aqui em casa ainda, né? Mas eu li a reportagem do UOL falando sobre o livro do Siddhartha. O Siddhartha, ele se denomina um otimista apocalíptico. E ele fala da necessidade de buscarmos saídas coletivas para a crise civilizacional que vivemos. É mais ou menos o que a gente fala aqui, né? E que é obrigatório a gente buscar uma saída cooperativa para a crise civilizacional, ambiental que nós estamos vivendo. Também é uma coisa muito importante para nós aqui da ECD Training, a gente sempre fala disso. Um ponto de destaque nesse livro e no pensamento dele é que ele diz que existem recursos suficientes no planeta e o que falta é uma melhor distribuição desses recursos. Ele diz que no tempo do Gengis Khan era aceitável a competição por recursos, mas hoje existem recursos fartos no planeta para dar conta de toda a população e as necessidades de todo mundo. O que falta é distribuir adequadamente, por isso a saída tem que ser cooperativa. E o que ele acrescenta ao debate do que a gente já fala aqui sempre, né, e acrescenta com bastante propriedade, com maestria, é a pesquisa que ele fez com saberes ancestrais. E ele entrevistou pajé, xamã, griots, mestres budistas e entrevistou também historiadores, cientistas, para ele começar a construir o que ele chama de sonhar coletivo, transformando a noção de felicidade, da gente ter coisas, para a noção de felicidade ser o mundo interior. Esse conceito do mundo interior é importante para ele, porque nos seus livros anteriores, né, principalmente o livro sobre sonhos, ele é um neurocientista, isso tem muita relação com o livro dele sobre sonhos, então ele fala em sonhar coletivo. E a frase que resume o conceito desse livro é que é preciso ter escola boa para todo mundo, hospital bom para todo mundo, proteção, regeneração de ecossistemas, comida para todo mundo. Isso é o que vai fazer uma sociedade de pessoas de bem-estar. O sistema que existe hoje não produz bem-estar para quase ninguém. E aí isso se aproxima demais do conceito do bem-viver que a gente fala aqui, só que com uma interface um pouco mais no esoterismo científico, o que é muito um negócio interessante também, né? Não é bem o que eu faço, mas é uma coisa bem interessante. Eu acho que é um livro que vale a pena vocês lerem e eu também vou ler, com certeza. Então, Lilian, pode ser que um pouquinho mais pra frente você se depare com esse livro ou tropece com ele no chão, mas é só me chamar que eu cato ele, pode ficar tranquilo. Um estudo realizado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, com a Fiocruz e a WWF, concluiu que 75,6% da população de Santarém apresentaram concentrações de mercúrio acima do limite de 10 microgramas por litro recomendado pela OMS. Você já falou tudo aí, né? Um absurdo, um grandíssimo absurdo. Além de 75% da população ter mercúrio no sangue acima do limite, o limite é 10 microgramas por litro, a média da concentração das pessoas avaliadas é 40 microgramas por litro. Então a média é 40. Então é uma coisa absurda que o pessoal tá vivendo lá em Santarém. A Braskem pode ser julgada na Holanda por afundar Maceió. Pois é, vocês conhecem aquele caso, né, da Braskem, do Salgema lá em Maceió, que afundou boa parte da cidade, 2 bairros inteiros, mais 3 outros bairros, deixando, 55 mil pessoas sem casa. É considerado um dos maiores, se não o maior desastre ambiental em curso aqui no Brasil. A gente falou bastante sobre ele na newsletter, pretendemos falar sobre ele um pouco mais à frente. E aí as famílias estão se sentindo desamparadas aqui no Brasil, né? E aí as famílias fizeram uma ação coletiva que pleiteia indenizações aí integrais, né, pelos danos morais e materiais sofridos. E aí é interessante que ela é movida por um escritório de advocacia internacional, em parceria com escritórios brasileiros. Certamente esses escritórios de advocacia não estão fazendo isso por bondade somente, né? Mas eles estão vislumbrando uma vitória nos tribunais e eles vão também adquirir lucro, né? Com isso, vão ser pagos por isso. E as famílias serão mais adequadamente recompensadas pelos danos ambientais que sofreram. Pelo menos algumas famílias, aí essas 55 mil, vão ver uma forma de justiça. A sorte, entre aspas, né? A sorte deles é que a Braskem vai ser julgada em Roterdã, na Holanda, que a sede da empresa é lá em Roterdã.
E por isso existe a possibilidade de existir um julgamento, existe a possibilidade de existir um julgamento em Roterdã e existe a possibilidade de, se houver o julgamento, a Braskem ser condenada lá e aí as famílias vão receber a compensação adequada pelo dano ambiental. Infelizmente, não são todas as famílias que sofrem danos ambientais que recebem a compensação adequada. Vi de Brumadinho, Mariana, agora essa semana em Recife, esses dias para trás aí em Petrópolis, São Paulo, Guarulhos, enfim, a lista é longa, né? Mas eu imagino o seguinte, se essa moda pega, é interessante. O responsável legal responde no seu país sede por crimes ambientais, por danos ambientais causados aqui no Brasil. Imagina você aí, você pensa aí numa empresa que você já trabalhou, que é transnacional, né, que é multinacional, que tem sua sede no exterior. Imagina essa empresa sendo julgada lá no exterior pela área contaminada que está aqui no Brasil, que não está sendo feito direito. E se você é o consultor e você não está fazendo direito, imagina um processo desse correndo nos Estados Unidos, na Alemanha, na Holanda, no Reino Unido, e você tendo uma responsabilidade por não fazer alguma coisa direito. Então, pessoal, é algo grandioso que vai acontecer aqui. Vamos ficar de olho nesse caso aí da Braskem em Maceió. Vicente Aquino recomendou o canal do YouTube do ITRC. Pois é, muitas vezes vão acontecendo coisas interessantes e acabam se perdendo aqui na nossa cabeça, né, no dia a dia, naquela loucura de fazer as coisas. E por isso é importante que vocês que conhecem algum material que seja legal, que me indiquem. E a gente pode espalhar isso para as pessoas que lê a gente, que ouve e tal. O Vicente me indicou o canal do ITRC no YouTube. Pô, o ITRC tem um canal no YouTube. Isso é uma coisa assim extraordinária, eu acho realmente fantástico. Quando eu fui ver o canal e fui ver o vídeo novamente, eu vi que eu já tinha visto o vídeo ali no canal do ITRC no YouTube. Mas eu nem me lembrava disso, eu nem sei quando foi que eu vi isso. Tem muito, muito material bom e tem vídeos lá com os famosos treinamentos do ITRC. E aí você pode ativar a legenda e facilita a sua compreensão. Isso vai dar acesso para muita gente para o material que ficava lá no texto, é mais difícil de ler e tal. Você vendo a apresentação talvez melhore o entendimento, né? Então mais gente vai poder ver isso. Tem muitos vídeos, eu destaquei aqui na newsletter, eu vou destacar para vocês pelo menos 3. Um deles é o do TPH, um assunto muito atual e muito comentado aqui no Brasil hoje. Lá ele vai explicar o que é fração leve, fração média, o risco disso, como é que escolheu o composto representante de cada fração. Vejam lá o vídeo explicando o treinamento do TPH. Outro muito legal é do DINAPL, Estratégias Integradas para Sites com DINAPL. Lá ele fala dos conceitos do DINAPL, como é que ele é o transporte, como é que é a massa, como é que é a pluma e como é que você investiga uma área com o DINAPL. E tem os famosos e importantíssimos, né, que é a série de 3 vídeos do LNAPL. Isso aí, a primeira versão desse treinamento foi em 2009 e foi aquele boom, né, aquele nossa senhora, que esse treinamento do ITRC é que realmente acabou com a história do Pancake Model, da gente achar que o LNAPL ficava flutuando acima do nível d'água. E em 2009 o ITRC já lançou um treinamento importante para dizer que não acontece isso. Então essa é a nova versão, esse não é o treinamento de 2009, a segunda versão acho que é 2018 ou 2019. É muito legal, recomendo que vocês assistam. Tem outros vídeos interessantes lá, tem treinamentos longos como os que eu falei, tem alguns vídeos mais curtos, tem debates, algumas conversas que são também mais curtas. É muita coisa legal mesmo, vale a pena vocês dedicarem um tempo para assistir o canal de vídeos do ITRC no YouTube. E agora, uma pergunta de um convidado muito especial. Oi, pai, tô aqui de novo. Muitas pessoas falam que os aquíferos são como se fossem rios subterrâneos. Eu sei que isso não é verdade, mas é difícil as pessoas entenderem. Até no meu livro tem um rio desenhado embaixo do solo. Você pode explicar isso, por favor? Oi, Vini, tudo bem? Obrigado por mais uma pergunta. Pois é, bastante gente tem essa confusão, né? Não na nossa área aqui das áreas contaminadas, mas muita gente mesmo acha isso, que o aquífero é um imenso lago subterrâneo. E até os desenhos que a gente tem, não só nos livros, né, de escola, né, de crianças, mas em livro de geologia para graduações, as pessoas ainda acabam achando que existe um imenso lago subterrâneo, um imenso rio subterrâneo. Na verdade, a água subterrânea fica nos poros, né, nos poros do solo ou nos poros das rochas. E às vezes nas rochas, ao invés de poro, é fratura. Nunca pode existir um lagão subterrâneo? Pode existir.
né, em áreas com aquífero kárstico, somente nelas. Mas no gerenciamento de áreas contaminadas em geral, não existe isso aí. O que existe são poros, e a água transita pelos poros, e é por isso que a água subterrânea anda nos poros do solo numa velocidade muito, muito pequena, comparado com a água que anda no rio. E o contaminante, ele anda também nos poros, ele anda como produto, né, como produto imissível, como produto puro, como contaminante em si, ele vai andar, vai infiltrar pelos poros do solo e vai andar pelos poros do solo. Uma pequena parte desse contaminante vai para a água subterrânea, se dissolve na água subterrânea, particiona da massa e vai para a pluma, né, de fase dissolvida na água subterrânea, e anda junto com a água subterrânea. E, ao andar junto com a água subterrânea, ele sofre alguns efeitos aí, degradação, volatilização, sorção, uma porção de coisas que acontece com o contaminante que está dissolvido na água subterrânea. Mas é importante, a água anda pelos poros. Então, tudo que a gente vai avaliar, a gente tem que considerar que a água está em poros. A água não está em tubo, a água não está no mar, a água não está no rio, a água está nos poros. Então, a interação que ocorre da água subterrânea é com os poros do solo, ou com os poros da rocha, ou com a fratura da rocha. Então, Vini, muito obrigado pela pergunta. Espero que isso ajude você aí nos seus estudos, os seus amiguinhos e todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigado, pai! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do segundo episódio do Screening de Notícias. Estamos aqui muito felizes por comemorar nossos 2 anos no ar aqui com vocês. E com isso, com essa comemoração, com esses 2 anos no ar, nós acreditamos que estamos sinceramente contribuindo para um mundo melhor e mais justo. Agradecemos muito a você que nos ouviu aqui por dedicar seu tempo e sua atenção a nós e às nossas notícias que selecionamos para vocês. E agradeço demais aos nossos colaboradores e patrocinadores que nos incentivam e estimulam a fazer cada vez mais e cada vez melhor. Agradeço também aqui a nossa editora e comandante-geral Lilian Coreaço Riz por acumular mais essa função de apresentadora. Espero que vocês também tenham gostado. Não deixe de acompanhar nosso podcast regular, essa semana sai o episódio 109. Então é isso aí, um grande abraço para vocês e até o próximo Screening de Notícias.